mundo, quer dizer, um passo a mais no mundo da tecnologia, que é o mundo que o Bruno Loreto nos apresenta, né? Bruno esteve conosco num seminário que fizemos em 2018, outubro de 2018, o futuro da construção, e eu acho que muito desse futuro já se adiantou de lá para cá, mesmo com pandemia e tudo. E eu acho que esse é um pouco do diagnóstico que Bruno vai nos trazer agora, nos atualizar do que na época a gente chamava das construtechs, das startups e tudo. Isso hoje já está muito presente na nossa realidade. Eu acho que isso é um pouco do que Bruno quer nos falar hoje. Bruno, a palavra é sua agora. Som? Me escutam aí? Legal, pessoal. Bom de vir por último, que muita coisa já foi falada, então eu vou só indo nos pontos que eu posso complementar. Mas é incrível que a gente não combinou nada, não vi a apresentação, mas a gente passa pela mesma linha mestra, né? Desde o André, desde o professor Beiraci, desde a professora, vocês vão ver os mesmos pontos que a gente está trazendo aqui. E então eu vou falar hoje sobre, se ainda faz sentido falar sobre construtechs, né? Em 2018... era novidade falar sobre o tema, as startups estavam emergindo, muita gente ainda não conhecia essa expressão, e acho que a cada dia se torna mais presente, né, na vida de todos nós. E não só as construtechs, mas as proptechs, health techs, fintechs, e cada dia mais surge uma nova tech de alguma outra coisa. Tem uma amiga que chama de whatever techs, né, ou seja, tanto faz, qualquer coisa surgir, que o importante é que tenha tech no final. Para quem não me conhece, né, eu sou fundador e managing partner da Terracota Ventures, uma empresa de investimentos com base em Florianópolis e São Paulo. Desde 2008 trabalho no mercado relacionado à tecnologia na indústria da construção civil. Trabalhei muito tempo no grupo Softplan, lá com o Cienge. E desde 2017 eu venho trabalhando com investimentos nesse mercado. Investimentos em startups relacionados ao mercado de construção imobiliária. Nesse processo, criamos uma empresa para investir em negócios digitais na cadeia de valor da construção imobiliária, né? Então, minha ótica aqui é o olhar do investidor, né? Eu não busco produtos, mas negócios que possam escalar e crescer de forma exponencial. Todo mundo quer descobrir o próximo quinto andar, a próxima loft, o próximo Facebook, o próximo Instagram, negócios que possam multiplicar o valor em dezenas de vezes. E ano passado lançamos o nosso primeiro fundo de investimento, né, o primeiro fundo no Brasil focado em investir em startups relacionado a esse mercado, um fundo de 100 milhões de reais para investir em pelo menos 20 empresas ao longo dos próximos 4 anos. Uma iniciativa que é um projeto, né, que busca aportar recursos numa empresa que está começando, apoiar ela a se desenvolver, a crescer, para ganhar na valorização lá na frente. Nesse sentido, a gente já tem 9 empresas hoje no portfólio da Terracota, empresas que representam diferentes pontos da cadeia de valor, empresas na área de orçamentação de custo, na área de vistoria imobiliária, na área de venda de imóveis, na área de condomínios, loteamentos, em vários pontos da cadeia de valor, inovando de diferentes maneiras. O principal para a gente é conseguir encontrar negócios que tenham um time competente para executar uma boa tese e conseguir crescer de forma acelerada. E o acelerado aqui são empresas que crescem 5, 10, 15, 20% ao mês, né, que triplica de valor a cada 12, 18, 24 meses. E que consegue, para isso, né, muito capital para acelerar ainda mais esse crescimento e se tornarem players relevantes e lá na frente proporcionar um bom retorno sobre o investimento. Para ter uma ideia, se você comparar a performance, né, de investimento na Bolsa entre 2020 e 2022, você teve um desempenho médio aí de 6,24% ao ano de rentabilidade. CDI, 7,57% ao ano, agora com aumento de taxa de juros, né, subiu um pouquinho mais. Investimento em startup, 119% ao ano. Só tem uma categoria de investimento que consegue atrair mais usuários e dar uma rentabilidade maior. Tráfico de drogas. Tão simples quanto isso. Tem mais usuários e dá maior rentabilidade. Mas eu fico com as minhas startups. Bom, esse projeto tem atraído investidores, né, do Brasil inteiro, né? Temos aqui até o Vinícius, da Dimensional, que é um dos nossos investidores. Investidores que olham para isso como uma oportunidade de investimento, mas uma forma de estar conectado ao novo, ao que está acontecendo e participando e contribuindo com esse movimento.
Então, uma ótima forma de ganhar dinheiro ao mesmo tempo que você participa do que tem aí de inovação. Então é importante olhar para esse movimento não só como inovação, como algo legal, como algo novo, mas tem negócio na mesa. Para ter uma ideia, foram investidos mais de 12 bilhões de reais nos últimos 5 anos em startups nesse setor, só no Brasil. E eu vou falar aqui, né, de alguns pontos que já foram falados ao longo do dia, e é muito legal ouvir falar de digital twins, de metaverso, de dados, porque a gente vai repetir muitos desses elementos aqui sobre a ótica do investidor. E no fim, muito disso que está sendo falado passa por entender que a inovação e a evolução, elas andam juntas. Quando nós falamos em inovação, estamos falando sobre criar algo novo, sobre como criar novas soluções. Mas isso precisa evoluir, e esse é um processo contínuo. O que diferencia o ser humano de qualquer outra espécie no planeta é essa capacidade de estar em constante evolução. E nesse processo, né, há 5 anos, nascia o termo Construtex. A gente começava a ouvir falar pela primeira vez sobre esse ecossistema. No primeiro mapa que foi publicado, continha aí 250 companhias em diferentes pontos da cadeia de valor. Me lembro como se fosse hoje, novembro de 2017, apresentando pela primeira vez isso lá em São Paulo. De lá para cá, né, hoje são mais de 850 empresas. Em maio agora a gente lança a edição 2022 e posso dar em primeira mão que na verdade são 954 startups nessa cadeia de valor. Então veja como aumentou o número de iniciativas tentando inovar nesse segmento. Mais empreendedores querendo criar negócios realmente de impacto e de crescimento nessa cadeia. Muita coisa mudou no mundo desde então, né? Não foram só as startups que surgiram, o ecossistema que evoluiu. Acho que o mundo como um todo passou por uma grande transformação. Naquele momento, né, já se falava do mundo VUCA, né, um mundo de alta volatilidade, um cenário onde as mudanças estavam cada vez mais rápidas. Novas tecnologias surgindo, novos modelos de negócio surgindo e a gente tendo que se adaptar. O mundo VUCA também trazia um cenário de incerteza, né, onde cada vez mais a gente começa a ter que se adaptar em tomar decisões sem ter todas as respostas na mesa e se acostumar com aquilo que era incerto. O mundo VUCA trazia a complexidade, né, um mundo cada vez mais com interdependências, onde multidisciplinas afetavam o nosso negócio e as nossas vidas. E um mundo de ambiguidade, né, onde muita coisa foi ressignificada. Coisas que há 10 anos atrás era comum aceitar na nossa sociedade ou no nosso ambiente de trabalho, hoje não cabe mais. E isso depende de contexto, né? O que é certo para um, talvez não seja para outro, e até hoje a gente está num processo contínuo de evolução. Mas o que antes era um mundo VUCA, na pandemia, né, a gente se viu diante de um mundo bunny, né, um mundo onde a gente viu uma fragilidade. Né, de um dia para o outro, né, quem tem negócios viu que tudo que você tinha planejado a partir de março de 2020 mudou. Né, o lockdown impôs uma situação nova para todo mundo. Trouxe ansiedade, né? Nunca se falou tanto em saúde mental, nunca se falou tanto sobre a importância de cuidar de nós mesmos para estarmos bem na cabeça, para poder com isso cuidar de quem está ao nosso redor, e nunca surgiram tantas soluções voltadas para isso. O mundo não linear, né? As mudanças não só elas são incertas, são complexas, são imprevisíveis, mas não é simplesmente uma linha contínua, né? Ela acontece em passos aleatórios e muitas vezes uma ordem que os fatores não são tão simples assim de entender e de explicar. E por fim, né, a gente cada vez mais tem que lidar com o incompreensível. Né? Até hoje, talvez, alguns ainda não entendam, não, o que exatamente aconteceu na pandemia, como é que você desenvolve uma vacina para uma doença que nem existia até uma semana atrás, como é que você se adapta, né, a uma guerra que surge, né, de um dia para o outro e afeta toda a cadeia de fornecimento global. Então, o mundo do incompreensível passou a também ser o nosso mundo. Então o mundo bunny, naturalmente, traz ainda outras complicações que demandam ainda mais inovação e ainda mais necessidade de evolução. E a evolução ela acontece em etapas, né? Uma evolução, e a evolução da inovação não acontece de um dia para o outro, é um processo onde você vai vendo isso amadurecer. E o primeiro desafio é conseguir superar o que a gente chama de early adopters, né? Todos nós aqui somos classificáveis em 5 grandes grupos. O primeiro desses grupos são os inovadores, né? 2,5% da população. Geralmente é aquele amigo meio maluco que você olha que, pô, esse cara está sempre com uma ideia nova, sempre se jogando no desconhecido. É sempre o primeiro a acreditar naquilo que é improvável.
E o segundo grupo são os visionários, que começam a acreditar que aquele cara talvez não seja maluco e talvez tenha uma oportunidade ali. As startups geralmente surgem nesse contexto, né? No contexto onde ele não vai pelo caminho do que é óbvio, ele vai pelo caminho do que as pessoas não estão indo, ele vai tentando questionar, né, o futuro, ele vai tentando encontrar novas possibilidades para começar a trazer os pragmáticos, que aí você começa a ter metade da população acreditando naquela inovação e aquilo de fato começando a conquistar mercado. E depois que entram os conservadores e aqueles céticos. Muitas vezes os céticos, né, ele desacredita até o último segundo, morre desacreditando e não tem jeito de convencer ele do contrário. Só que nesse ponto não faz mais diferença, né? Quando você tem a grande maioria das pessoas adotando uma inovação, isso já sustenta o negócio, isso já sustenta o desenvolvimento da tecnologia, isso já viabiliza aquele seu novo padrão. Tem um autor que criou uma teoria que ele fala que o grande desafio é conseguir atravessar esse abismo, né? Crossing the chasm. E nesse processo tem uma série de mecanismos para você tentar trabalhar isso, mas para uma startup esse é o ponto de inflexão. Se ela consegue sobreviver a esse momento e não cair nesse abismo, é onde geralmente ela vira um negócio e começa a escalar em ritmo exponencial. Dito isso, o que antes era novidade, né, para muita gente, agora é um novo padrão. Então muita coisa do que foi falado lá em 2018, hoje não cabe mais aqui eu ficar repetindo. Então eu não vou aqui ficar falando, né, que você tem que ter um sistema de gestão na sua empresa, que você tem que ter a digitalização do canteiro, implementar o Agilinha ou qualquer outra solução para melhor gestão da sua obra. Que o BIM, né, não é uma oportunidade, é um requisito, né, praticamente. Isso já passou, isso não é mais novidade. Isso aqui já atravessou o abismo e já acontece, né, em maior ou menor grau na maioria das empresas. Menos do que a gente gostaria, mas acontece cada vez no ritmo mais acelerado. Então, quanto a isso, não há mais dúvidas. O nosso negócio é tentar antecipar os outros movimentos, né? O que é a próxima onda? E nesse processo, tem várias startups que conseguiram surfar essa onda anterior, construir negócios de sucesso, como o Cienge, para quem conhece, como a Amber, né, que aparece muito na mídia, o Instacasa, que é uma empresa que a gente investiu. Mas o que vem por aí, né? Como que as Construtechs vão evoluir nos próximos 5 anos? E muito do que foi falado antes passa pelo que eu vou comentar aqui. E a palavra-chave disso tudo é dados, né? No final das contas, tudo que a gente vai ver daqui para frente, de alguma forma, utiliza e se potencializa a partir dos dados. E nessa dinâmica, existe uma jornada de evolução que o setor precisa passar. Na década de 90, né, até a década de 90, era do papel e caneta, né? Era normal você ter uma gestão arcaica, analógica, e era a realidade daquele momento. Nos anos 2000, a gente viu a informatização das empresas, o software de Excel, MS Project, AutoCAD, o ERP começar a ganhar mercado, e você começou a ter um avanço em como a sua empresa estava estruturada. Nos anos 2010, começaram a surgir as startups com soluções muito específicas, né? A melhor solução de orçamento, a melhor solução de cotação, a melhor solução de pós-obra, a melhor solução de inspeção. E você viu uma gama de variedades de soluções começarem a rodar dentro da empresa. E a gente cada vez mais viu, a partir de 2020, a era das plataformas, né? Então hoje o Cienge tem uma plataforma, a Autodesk tem uma plataforma, as principais empresas do mercado têm uma plataforma integrando várias dessas soluções. O que tem de comum em todas essas fases é a evolução no tratamento dos dados, né? Os dados são um elemento comum em todas essas etapas e a qualidade e sofisticação dos dados é o que vai evoluindo. Só que existe uma ordem como isso vai evoluindo que a gente consegue entender onde isso quer chegar, né? Então a gente passou por uma fase de digitalizar a transação e ter os dados isolados de transações muito específicas. Depois a gente começou a conseguir conectar alguns desses dados para começar a tomar decisões em prol do nosso negócio. Com a inteligência artificial, a gente começa a ter a máquina aprendendo padrões passados e conseguindo antecipar, né, o que são os padrões futuros. Só que a gente começa a evoluir cada vez mais, onde a máquina começa a ter inteligência, onde a máquina começa a processar situações que nem a gente conseguia identificar e ela começa a nos ensinar e sugerir o que fazer. E a última etapa, que talvez seja mais complexa, é a máquina ter consciência, né? Consciência moral, consciência ética, para conseguir qualificar com isso as recomendações. E é isso que está acontecendo, né? Isso não é futuro, isso é presente. Então a evolução
ela segue rumo à singularidade, né? Estimam que em 2050 as máquinas vão ter uma capacidade muito maior do que o ser humano. E vai ser a primeira vez no planeta que a gente vai conviver com alguém que tem uma capacidade intelectual maior do que a nossa espécie. E aí eu faço uma pergunta aqui, quem que gosta de gato? Tem gato, Vinícius? Então, percebe alguma coisa diferente nesses gatos aqui? O que você viu de especial nesses gatos aqui? Te chamou a atenção alguma coisa? Acho que eles fazem muito comigo. E esses aqui, te chamam a atenção? Quem mais gosta de gato aí? De baixo da direita tem alguma coisa de novo. Esse aqui é estranho, né? Fala a verdade. Não é esse aqui que parece contigo, não, né? Olha só, todos esses gatos não existem, foram gerados com inteligência de máquina. Design generativo. Esse aqui foi um dos primeiros, né? Meio estranho, né? Agora aquele lá, dá pra dizer que não é um gato de verdade? E se isso é estranho com gato, né, olha com ser humano. Isso aqui é um ser humano, na teoria não existe, né? Tudo gerado por máquina. Eu conheço ele igual. É questão de tempo para os projetos também serem gerados por máquina, né? Se vamos viver para isso, não sei. É questão de tempo. Então o fato é que há muitos exemplos, né, de como a Construtech estão caminhando nessa direção e os investidores estão colocando nas empresas que estão apostando nesse futuro. Alguns exemplos aqui já foram falados, mas eu falo que nenhum investidor bota 5, 10, 20, 30 milhões de dólares em algo que não tem fundamento, né? Então um exemplo disso é a Buildots, que é um exemplo de quem está nessa direção, né? Uma empresa que busca trabalhar captura de dados, automação de análise para conseguir te gerar sugestão de ações. E esses pilares, né, de você conseguir capturar a informação on-site a partir de uma inteligência de imagem, processar isso automaticamente para cuspir uma sugestão de ação, de alerta, te notificar para você fazer alguma coisa, esse é o novo padrão que a gente vai ver. Outro exemplo disso, a Avir, né, um pouco mais sofisticada, ela passa por vários dos elementos que foram comentados aqui, né? Parte do projeto, parte do modelo BIM, enriquece esse modelo BIM, parte você conseguir capturar imagens de alguma forma, uma câmera mais sofisticada ou menos sofisticada, mas conseguir ter o elemento visual para ser processado pelos algoritmos deles, para te cuspirem diferentes análises, ou seja, cada vez mais a máquina vai tirar a necessidade de você ter que interpretar os dados. Cada vez mais ela vai te sugerir o que você tem que fazer. No caso da Virna, o que você faz? Você insere um modelo BIM, captura as imagens trazendo a realidade, ele compara, né, e cruza essas informações e traz você para uma linha de ação. A Reconstruct, outro exemplo que foi falado, né, já captou 27 milhões de dólares. Uma empresa qualquer. Esse caso eu gosto muito, né? Tem quem acredite que o futuro da construção não é simplesmente você substituir pessoas por máquinas, mas é fato que as máquinas estão aí e cada vez as máquinas estão mais autônomas. E não existe como você trabalhar com máquinas e veículos autônomos sem conseguir utilizar de dados. E esse exemplo é um exemplo muito legal de uma empresa que já está fazendo isso, né? A Beauty Robotics, ela tem um dispositivo que você instala num equipamento e esse equipamento comanda a máquina de forma autônoma. Ou seja, ele fica trabalhando 24/7 sem nenhuma pessoa precisar dar novos comandos para ela, cumprindo a tarefa que foi designada. Então é um negócio que vai além do robô, né? O que elas estão olhando não é simplesmente, vou produzir aqui esse equipamento, vender e o cliente que se vira. Ele traz uma série de elementos aqui que vão direcionar o negócio. Então ele tem a parte no que ele chama de ecosystem, né, que é a parte do hardware. Ele tem o software que comanda tudo isso. Ele tem, né, um negócio de manutenção nisso, que é uma parte importante. E ele ainda tem um serviço de monitoramento remoto, né? Com certeza alguém tem medo da máquina ser fazendo alguma coisa, gerar algum acidente. Tem uma central de monitoramento. Então esse é o tipo de negócio que está surgindo e que vão perdurar aí no caminho das Construtechs. Outro exemplo disso, né, a Rugged Robotics, ela traz uma solução simples para fazer marcação de layout. Outro exemplo de uma solução
que trabalha a partir do uso de dados, pegando as informações do projeto, geolocalização, e ela sai caminhando pela laje, marcando todo o layout a ser desenvolvido. Então são exemplos de como que você cruza várias das tecnologias que estavam naquele estudo lá, né, do futuro da construção, que hoje não é mais futuro, né? IoT, inteligência de dados, BIM, construção autônoma, máquinas autônomas, tudo isso já está rodando. Outro exemplo aqui é a Teléo, né? A gente falou muito durante a pandemia sobre o trabalho remoto, né? Sobre você trabalhar de casa, mas e se você puder tocar uma obra, né, de forma remota? Então existem empresas como a Teléo que estão apostando na teleoperação, que é você conseguir de fato operar, por exemplo, uma mina ou uma obra de infraestrutura num local remoto, totalmente comandado de forma online, né, via internet. Existe uma sofisticação maior quando você fala de utilizar dados de uma outra maneira, né? Os processos administrativos também podem ser melhorados usando dados. Essa empresa acabou de ser investida nos Estados Unidos, que ela utiliza dados para análise de contrato, né? Se alguém aqui da área jurídica vai gostar disso, ou vai ficar com medo, né? Basicamente, o que o algoritmo faz? Ele consegue interpretar numa minuta e te indicar, cara, isso aqui tem esse risco, isso aqui eu sugiro que você mude, isso aqui eu acho que não é tão legal, isso aqui pode ser um problema para você, isso aqui é interessante. Tudo isso com inteligência de máquina. Alguns negócios, né, vão trazer novos padrões, né? Talvez a maioria aqui não está acostumada ainda ao conceito de no-code software, né? O que é o no-code software? Basicamente é o conceito de todo mundo aqui poder criar o seu próprio software sem saber uma linha de programação. No futuro, né, a gente vai ter uma série de soluções que podem ser customizadas dentro da sua própria empresa, da mesma forma que hoje a gente monta uma planilha de Excel, né, entendendo uma lógica, conseguindo estabelecer uma sequência de etapas, um workflow, e essas plataformas vão integrar tudo isso e já agregando algoritmos de inteligência. Ou seja, o software mais caro que você tem na empresa hoje, provavelmente ele não entrega o que esse tipo de software de prateleira vai te permitir entregar com alguma capacidade de criar um processo, um fluxo. E outro exemplo, né, do que está surgindo aí é uma solução para um problema que ficou ainda mais crítico, né, com a ascensão das startups. Ninguém quer ter 50 softwares operando na empresa. Você quer ter o mínimo de trabalho possível para ter informação fluindo. Então essa empresa, o que ela está fazendo? Ela está criando uma plataforma integradora, né, de você conseguir conectar tudo que você tem de software na sua companhia para o dado fluir de ponta a ponta. Então integrar o teu Google Drive com o teu Cienge, com o teu software de projeto, com o teu OneDrive, com Primavera, a informação flui independente de qual software você trabalha. Isso te leva à interoperabilidade, né? Isso te leva de fato a conseguir cruzar todos os dados de todas essas ferramentas e cada um poder utilizar a melhor ferramenta que se adapta sem prejudicar o objetivo final. Então aqui tem muitas inovações que são de tecnologias, inovações de produto, mas muitas vezes a evolução não envolve apenas tecnologia. Muitas vezes a evolução e a inovação envolve modelos de negócio. E muitos dos negócios mais disruptivos que hoje a gente convive não são tão necessariamente tech, né? São negócios que inovaram na forma de ganhar dinheiro. E eu trago aqui um case que acho que hoje em dia todo mundo conhece. A Tesla é a empresa, né, de carros mais valiosa no mundo. Inclusive, né, a pessoa mais rica no mundo é o Elon Musk, dono da Tesla. E que vai muito além de produzir um carro diferente, um carro legal, um carro que as pessoas que têm condições de comprar querem ter. É uma empresa que inovou no modelo de negócio. Ela inovou na forma de produzir, né? A forma como a fábrica da Tesla é desenhada é diferente de qualquer outra montadora. A Tesla produz, né, as suas baterias, que tem uma capacidade de potencializar o uso do carro elétrico que nenhuma montadora tem. A Tesla inovou no modelo de distribuição, ela não trabalha com concessionária, ela foca em venda direta. Você entra no site, customiza o que você quer, vai direto para a linha de produção, você entra na fila, e tudo isso integrado na cadeia logística. E ela tem, né, nesse processo uma loja conceito, né, que é como qualquer loja de uma grife num shopping. Você não está comprando uma coisa qualquer, você está comprando um carro. Não é possível que uma bolsa te proporcione uma experiência melhor do que a gente vê hoje as concessionárias oferecerem. E cada vez mais ela está vindo para essa direção, ela está vindo na direção do cliente. Então hoje ela já tem baterias para você ter na sua casa, uma bateria para recarregar o carro. Ela tem mecanismos que você pode instalar, dispositivos que a partir da telha, né, gera energia solar e isso abastece o carro. Ela tem postos de abastecimento de energia solar espalhados pelos Estados Unidos. Isso é pensar uma inovação de modelo de negócio.
Só que você não começa, né, com um todo, você começa de algo muito específico, como ela começou em 2008, você vai evoluindo e caminha numa direção de ter um negócio disruptivo, altamente escalável. E a construção modular, né, a construção off-site, a industrialização do canteiro, aqui tem uma das grandes oportunidades de repensar o modelo de negócio que se tem na construção civil tradicional. A construção modular pode trazer novas possibilidades, né? Essa é uma empresa investida pela Gerdau nos Estados Unidos, a Plant Prefab, que é uma empresa que trabalha no processo de construção industrializada e que ninguém consegue diferenciar, né, de uma obra de alto padrão construída com qualquer outra metodologia. Só que o foco aqui não é um método construtivo. O foco aqui é repensar todo o modelo de negócio. Então, muitas das dores que a gente comentou antes, aqui é outra realidade, é outro mundo. Então, ela monta todo um negócio que ela vai buscar vender de maneira diferente, produzir de maneira diferente, entregar um produto diferente, e um produto que é mais customizável, um produto que tem maior qualidade, mais saudável, mais sustentável, e na medida que ela ganha escala, ela vai se tornar ainda mais barato. Como é que você vai competir com isso? Um outro exemplo, a Icon, né, que é uma empresa que trabalha com impressão 3D, né, impressão de casas em 3D. Mas ela não está focada aqui na impressão de casa, ela não quer ser uma construtora. A Icon está olhando muito além disso. Ela tem a impressora, né, de casas, o hardware, como a gente lá atrás, né, comprava uma impressora da HP, né, e não é uma impressora que custava caro, né, custava caro era os cartuchos depois para ficar recarregando. É o que eles estão olhando. A Icon tem o software para você comandar esse processo, então além de comprar o hardware, você precisa pagar o valor recorrente para conseguir utilizar isso e ter o software sempre atualizado. E ela tem um mix de materiais, né? Então não é qualquer lugar que você encontra material para utilizar naquela impressora deles. Você tem que estar fidelizado e utilizar o material adequado que eles produzem para a tecnologia que você quer utilizar. Essa é a visão de negócio que essa empresa está trabalhando. E eles não estão olhando só, né, Brasil, Estados Unidos, eles querem levar a construção para Marte, né, ou para a Lua, ou para onde a gente for em qualquer lugar do universo. Mas eles também estão olhando o maior problema que a gente tem hoje no planeta, que é moradia popular. Como é que você consegue um nível de ganho de escala que permite construir mais barato para baixa renda. Então, é um outro exemplo de como repensar o modelo de negócio. Outro exemplo que eu gosto, né, uma empresa um pouco menos conhecida, volta aqui, que é uma empresa que está trabalhando muito na área de sustentabilidade. O nome da empresa é basicamente destinado a isso, né, Sustainable Living Technologies. Innovation, desculpa. Então, eles criaram uma empresa que basicamente quer dominar, né, o segmento de inteligência construtiva para projetos sustentáveis. Que no início, né, eles vão construir os próprios prédios, trazendo investidores que querem colocar dinheiro nesses prédios, mas a visão dele é o quê? É dominar a ferramenta de gestão de dados de ponta a ponta, que passa pelo design, passa pela fabricação, passa pela operação, aprende, melhora e evolui para estar cada vez melhor a cada projeto. Independente de quem for construir, utiliza desse sistema deles. Ele utiliza, né, do Digital Twin, né, o software que vai permitir ele ter essa versão digital de todos os projetos que forem contratados. Ele tem o Configurator para você ter os layouts, né, dentro de cada projeto que foi especificado. Ele tem uma total integração com a cadeia logística e rastreamento de todos os itens utilizados no projeto. E ele tem a ferramenta de montagem, né? Porque aqui a gente não fala mais em construir, na prática é uma linha de montagem, né? O canteiro vira uma linha de montagem. Então, de novo, ele não está focado em utilizar um novo método construtivo para fazer uma obra, ele está focado em um novo modelo de negócio, se utilizando de uma nova técnica construtiva. Então, a evolução de dados, ela está habilitada para nos permitir fazer muitas coisas, né? E isso também pode nos levar a uma nova direção na área financeira, né? Se tem alguém que ganha dinheiro e sempre ganha dinheiro, é banco, né? Seja na crise, seja sem crise, sempre ganha dinheiro. Mas cada vez mais, né, toda empresa pode ser uma fintech. Né? Para ter uma ideia, no Brasil hoje tem 150 startups que tem algum elemento fintech no mercado imobiliário para oferecer. Então, às vezes, a inovação está em você trazer um elemento fintech para o seu negócio. Um exemplo disso é a iniciativa da Homeland com a Tech Verde, que é a Tech Home, que eles criaram um negócio de financiamento de casas. Qual que é o grande desafio de dar crédito para a construção de casas? Porque é difícil gerenciar o risco de obra. A forma como que a gente vai pegar esse dinheiro para construir a casa pode variar absurdamente. Mas se você trabalha com um processo de construção modular, numa obra rápida, que você tem domínio de todas as variáveis,
o risco de crédito é muito diferente, você pode então construir uma linha de crédito para isso. É o que a Tech Home está fazendo e algumas outras empresas estão fazendo. Para isso, o que você precisa? Além da solução construtiva, tem uma inteligência de crédito para conseguir monitorar o risco de obra e o risco do crédito de cada um dos clientes. Um outro exemplo disso é a Volpe, né? A Volpe trabalha com financiamento imobiliário, né? Um negócio secular, super tradicional, mas super dependente das grandes instituições. Olhem para o processo comercial de vocês, quantos leads não passam na esteira de crédito do banco tradicional. E se você conseguir utilizar de dados para mensurar o risco desses caras que não passam no processo tradicional e conseguir financiá-los de alguma outra maneira. É o que a VolpTech está buscando fazer. Inovando no modelo de negócio, utilizando de dados para conseguir ter uma solução financeira. Um último exemplo, né, de quem está seguindo esse movimento fintech é o exemplo da própria Instacasa que a gente investiu. Instacasa começou no mercado de loteamentos em 2018, criando um software que ele gera projetos arquitetônicos residenciais, né? Ele fala que é o decorado do lote. Quando o cliente vai avaliar um lote, ele consegue visualizar que tipo de casa ele poderia ter, e a partir disso, se ele compra o lote, ele ganha um projeto já pré-aprovado na prefeitura. E o que o Instacasa vai fazer agora? Se eu já tenho um projeto, eu já sei o que esse cliente quer, eu já sei o que ele precisa para construir, quanto dinheiro ele precisa, vou conseguir o crédito para ele. Então, a Instacasa está abrindo o braço de crédito para financiar esse cliente que comprou o lote. Um outro exemplo disso, a Capital. Acho que todo mundo aqui, né, não recusaria dinheiro. Acho que dinheiro é uma coisa que nunca é demais. E no mercado imobiliário, né, financiamento para o projeto é um elemento crítico. A Capital está se utilizando de inteligência de dados para conseguir otimizar a capacidade de escolher em quais empreendimentos investir. E começa de conseguir utilizar os dados para ter uma maior eficiência de entender qual que é o potencial construtivo e de viabilidade para aquele empreendimento. Mas não é um estudo, né, de uma planilha que alguém fez e que leva uma semana para ter uma resposta. São algoritmos a partir de dados enriquecidos que conseguem responder isso em minutos, que permite ele ampliar muito o funil de projetos que ele vai avaliar e investir. E o metaverso, né? Alguém aqui já acessou o metaverso? Já? Os early adopters aqui que eu falei, 2,5%, pode ver. O metaverso, né, talvez seja uma das coisas mais disruptivas que está surgindo, mas que ao mesmo tempo possibilidades absurdas em termos de potencial de negócio. Para quem não tem ideia do que é o metaverso, aqui é um exemplo disso, né? É basicamente um avatar, né, um ambiente virtual, você caminha por um mundo paralelo. Então, para quem está acostumado com o Instagram, né, está acostumado com o Facebook, com o LinkedIn, qualquer outra rede social, é um pouco disso, mas um nível de imersão quase igual você tem no mundo físico. E repare uma coisa que tem em comum aqui no metaverso, né? Imóveis, né? Tem prédios, tem casas, as pessoas se encontram em algum lugar. Muito do que a gente sofreu na pandemia, né, no ambiente virtual, é que num call, né, numa conexão, você não se encontra em algum lugar, você não convive, você não socializa de fato. Aqui as pessoas vão socializar de fato. Você convida o cara para ver um vídeo com você indo no cinema, mas tudo isso virtual. Então, se tem prédios, né, se tem imóvel, tem um mercado imobiliário aqui, né, e isso está em ascensão. Hoje você tem gente pagando 4 milhões de dólares por um terreno no metaverso. É uma empresa brasileira comprando um terreno por 80 mil reais. Então, se tem terreno, tem mercado imobiliário. Outro exemplo, uma empresa de investimento imobiliário no metaverso. O negócio dele é comprar terrenos investindo para valorizar, em alguns casos construindo nesses terrenos para alugar para quem quer utilizar desses imóveis no metaverso. Um último exemplo, né? A Metro Vacesa, empresa espanhola, fez um lançamento imobiliário no metaverso. Acho que foi falado aqui sobre o case da Hyundai, eu acho que de validação, né, de conceito. Por que não? Né? O que é mais barato de produzir um projeto virtual? É mais barato um prédio físico, uma maquete física, ou você construir algo virtual e validar a aderência? Então já tem empresa imobiliária explorando isso. Mas uma certeza eu tenho: a maior construtora de imóveis no metaverso não vai ser uma construtora de imóveis físicos. Então, para a gente fechar, né, voltando na minha pergunta, faz sentido falar em Construtex? A verdade é que o mundo Bunny nos exige falar sobre tudo, né, tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não é mais uma
escolha, uma oportunidade e uma necessidade para a sobrevivência. E nesse processo, a competência do futuro é o Learning Agility, a capacidade de aprendizado. Num mundo tão incerto, com tanta coisa nova surgindo, talvez o que a gente mais precisa aprender é, ao tempo todo, reaprender. E Learning Agility é a competência do futuro. Então, a nova economia, ela ressignificou a definição dos negócios, ela trouxe conceitos novos e uma dificuldade muito maior, uma ambiguidade, né, muito maior, de interpretar o que é o quê. E acho que aqui todo mundo conhece, né, o caso da Amazon. Mas o que é a Amazon? É uma loja? Né, uma empresa de tecnologia? O que as receitas delas mostram é que 50% do negócio vem do e-commerce, quase 20% vem do marketplace, vendendo produtos no próprio e-commerce, mas que não é da Amazon, é de terceiros, e ela é comissionada para isso. Quase 15% vem de infraestrutura de tecnologia, né, servidores, ambientes onde operam softwares. Loja física, né, uma empresa inovadora, trilionária, abrindo loja física, 6% já do faturamento. E vem de serviços, de subscrição, e cada vez mais vindo daqui para cá. Um outro exemplo, né, o que é a Apple hoje? A Apple, há 10, 12 anos atrás, ganhava dinheiro vendendo computador. Lançou o iPhone explodiu, metade hoje da receita dela vem de vender iPhone. Mas ela lança fone de ouvidos, ela lança iPad e cada vez mais ela é uma empresa de serviços. Quase 20% da receita dela vem de serviços. E o que é MRV? Quando a gente fala da Apple parece distante, quando fala da Amazon parece distante. Olha as bandeiras que a MRV tem hoje. A MRV, 10 anos atrás, né, os produtos delas basicamente eram obras financiadas por FGTS, na sua grande maioria. O último balanço dela, né, 50% vem de financiamento de FGTS, já quase 30% vem de um negócio internacional nos Estados Unidos que ela constrói e vende para alguém que é o dono de um prédio para alugar. E já quase 5% dos lançamentos dela vai ser construir um imóvel para alugar no Brasil com o serviço da Lugo. Então a pergunta que eu deixo aqui para fechar não é se olhar para a Consultec faz sentido. A pergunta que eu deixo aqui é: o que a sua empresa quer ser amanhã? Essa é a reflexão. É isso, pessoal. Obrigado.